Sejam bem-vindos ao Podify, podcast feito de empresário para empresário. Eu sou o Valdir de Lara e o objetivo aqui é muito simples. É praticamente trazer insights e informações de grandes empresários que fazem a diferença nesse nosso universo brasileiro. Que realmente, um detalhe, um item pode mudar a alavanca do seu negócio. Então acompanhe conosco. E para isso, eu tenho um convidado especial, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro demais, meu cliente e sócio e CEO da Pinfer, uma empresa do segmento da metalurgia que está despontando seus resultados e, como toda e qualquer empresa, com vários desafios. Ronei Pinho está à frente disso e é um grande empresário. Vamos dar as boas-vindas para eles. Muito obrigado, Ronei. Valeu, Valdir. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou super feliz de poder participar e poder entregar um pouquinho do que a gente fez, do que a gente faz e do que nos trouxe até aqui, né? Obrigado pelo convite. Maravilha. Eu que agradeço, imagina. Isso aqui é uma honra. E para ajudar nesse talk, claro que a gente tem que sempre colocar um reforço nisso, né? Eu trago aqui a Ju. A Ju é minha sócia de vida e sócia profissional, uma grande profissional também. Então, vamos dar as boas-vindas à Juliane de Lara, a minha excelentíssima esposa. Obrigada, pessoal, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui também, participando desse momento com dois grandes empresários ao meu lado. Eu já estou aqui com papel e caneta na mão, porque eu estou totalmente disposta a aprender. Vamos lá. Jesus. Abrir essa caixa preta aqui do Ronei. Vamos aprender juntos. Vamos lá. Muito bem, gente. Ronei, eu quero fazer um ajuste importante, diferente de todos os podcasts que existem no mercado. O Podify, ele começa direto pelo resultado, entendendo o que realmente faz a diferença para o empresário. Nosso objetivo é levar informação rica, informação valiosa para outras pessoas que estão nesse universo de empreender, que é muito difícil, realmente ter um gatilho, uma informação, um insight que vire o negócio. Pode ser assim? Pode, sem dúvida. Estou dentro, estou preparado. Vamos Maravilha, embora. maravilha. Então, primeira pergunta, Ronei, eu fiquei muito curioso, eu admiro a tua história, mas você tem uma meta muito audaciosa. Embora a Pinfer já é uma referência no segmento metalúrgico, já é uma empresa muito consolidada, uma empresa grande, mas uma das metas é bater o bilhão, né? Então, é uma meta que realmente não é só seguir o dinheiro, mas para chegar nesse bilhão, existem muitos ajustes operacionais, ajustes de fluxos, muita coisa, muitos desafios, né? E aí, um dos teus comentários é até a relação, não é sobre dinheiro, é sobre alma. A gente quer entender um pouquinho como funciona isso, que você nos ensine isso, para que a gente consiga também aplicar no nosso dia a dia. Então, Valdir, a nossa história começa dia 10/10/2000. Nós abrimos uma empresa lá atrás, não imaginávamos nunca que ia acontecer o que aconteceu, graças a Deus, na nossa vida. Essa empresa inicia eu, meu pai e minha mãe, os dois estão lá até hoje. Acho que você deve ter tido a oportunidade de conversar com eles lá. Enfim, naquele momento você abre um negócio para colocar comida na mesa mesmo, capaz que a gente imaginava que ia acontecer na nossa vida, o que aconteceu, né? Em 2000, no ano passado, na verdade, essa história do bilhão, ele começa assim, vamos dizer, ocorrer na minha cabeça no ano passado. No ano passado. Eu participei de um curso do Acelerador Empresarial, não sei se você já fez esse curso com o Marcos Marques. Muito bom. E eu tinha muita preocupação em falar sobre isso, sabe? Eu tinha esse desejo, eu achava que era e é possível, na verdade, mas do desejo a comunicar sobre isso, existia uma distância, sabe? Eu achava tinha até uma certa trava em relação a isso, sabe? E quando foram 3 dias de imersão, primeiro dia falando só sobre cultura, depois sobre resultados, no segundo dia sobre resultados, e ele fala em determinado momento que a gente precisava parar de ter esse tipo de medo e a importância que isso tem realmente para a equipe, a mudança de comportamento, o quanto o engajamento da equipe é importante, e isso faz muito sentido para esse engajamento. E realmente, Valdir, depois que eu volto, teve vários movimentos que nós fizemos na Pinfer depois desse curso, e um deles foi esse. E ele estava coberto de razão. Depois que a gente começou a declarar isso para o time todo, depois que a gente começou a declarar até no nosso podcast, na internet, no nosso Instagram, realmente a coisa virou um pouquinho, sabe? Mudou bastante, o time comprou junto. E o nosso diferencial realmente é o nosso time, né, Valdir? Eu acho que o gestor que não entendeu ainda que o produto é um meio, mas realmente o que faz a diferença são pessoas, esse está um pouquinho com dificuldade, está crescendo menos, né, Valdir? A gente realmente se preocupa com o ser humano, a gente realmente está próximo dele, e a felicidade e a satisfação daquele colaborador é um objetivo para nós. Então, hoje está muito legal. A gente realmente tem
ido a esse encontro e crescido num ritmo acelerado. Independente de política, de tudo que tem acontecido no mercado aí, a gente, graças a Deus, tem vivido um momento espetacular lá, Valdir. É para 2031, então tem 7 anos para frente ainda, tem muita coisa para acontecer. Você sabe que nós precisamos construir a nossa sede nova, né? E do desejo de execução, de construção para a efetivação da execução, vamos dizer assim, existe um abismo, né, Valdir? Hoje no Brasil, a gente sabe dos entraves, dos problemas que nós, como empresário, tem, da parte tributária. Então, o que se gasta para executar o que a gente quer lá é realmente algo difícil de você gerar caixa para isso, né? Existe um distanciamento, mas tenho certeza que nós vamos chegar nos nossos objetivos, porque vontade não falta, pode ter certeza. O time tá junto, tá muito legal o que a gente está vivendo lá. Uma coisa que me impressiona, Ronei, quando eu olho para tudo isso que você está dizendo, é a clareza que você tem. E aí é algo que eu gosto muito de trabalhar em mim e eu procuro trabalhar nas pessoas ao meu redor, que é justamente você ter um objetivo e você caminhar em direção a isso. Então, quando você fala que você quer bater esse bilhão até 2031, é um alvo audacioso, sim, mas é algo que eu imagino que você deve ter feito um cálculo para chegar nisso. Você teve alguma metodologia para desenvolver, né, esse objetivo que você tem. Sim. E aí eu queria entender isso. Como que você teve essa visão? Porque antes de você criar algo, você precisa ver lá na frente como você vai fazer isso. E como você conseguiu não só ter essa visão, mas entender essa questão da clareza. Como você teve essa clareza em relação aos seus objetivos? Ô, Ju, na verdade são 25 anos, né? Então a gente começa a entender, as coisas começam a dar certo, você entende do teu negócio. Então, assim, essa expectativa para 2031, ela é muito baseada no histórico e no que a gente vem fazendo. Então a gente entende assim, nós trabalhamos com uma commodity, nós estamos hoje na indústria de transformação, então essas bobinas que vocês veem em cima do caminhão aí é a nossa matéria-prima, ela chega em bobina e sai em produto acabado dentro da indústria. Mas além disso, nós temos o braço de distribuição também, né? Que são as bobinas que vêm da China e a gente comercializa ela em bobina mesmo. Isso tem ganhado o mercado de uma forma muito legal, assim, sabe? Então, quando a gente olha para a commodity, da forma que a gente está fazendo, com os caminhos que a gente tem, os objetivos também, as linhas novas que nós temos desejo de trabalhar, a gente tem certeza que dá para fazer, Ju, que dá para chegar. E a clareza, ela tem que ser a clareza do número, como nós estamos falando, né? Como que nós vamos fazer para chegar em 2031? Temos um histórico, a expectativa de crescimento anual, a gente sabe exatamente o que a gente tem que buscar, mas a clareza também de passar a informação para o time, a clareza deles entenderem exatamente o que a gente está buscando e como a gente está buscando, como a gente vai fazer para chegar, né? E eu acho que dentro da Pinfair a conversa é muito franca, assim, Ju, a conversa é muito direta com eles, sabe? Eles sabem exatamente o que está acontecendo, eles sabem exatamente as nossas expectativas, os nossos objetivos, que a gente está muito próximo deles a todo momento. Nós vivemos o dia a dia mesmo da empresa, tanto eu quanto o Danilo. Nós estamos ali praticamente, o Danilo 100% do tempo, eu praticamente todos os dias estou ali também. Então, essa clareza realmente dos objetivos está muito claro, vamos dizer, muito claro mesmo para todos do time. Eles sabem exatamente aonde a gente tem desejo de chegar, Ju, tá? Então, os números são conversados a todo momento e bem coerente com o que a gente imagina, e normalmente a gente vai planejando e consegue executar, e clareza de comunicação também, isso é muito importante, né? Uhum. Muito bem, são várias etapas. Ronei, até você comentou do Danilo. O Danilo é uma pessoa espetacular, é uma pessoa que está para cima. Depois a gente vai chegar nesse ponto também, de como que você consegue montar um time que segura tanto tempo junto com você. Acho que é um desafio nas empresas de ter pessoas engajadas. Baixo turnover, né? Que acredita no teu negócio. E ele, não só ele, mas o teu time inteiro acredita. Mas você vem de uma transição. A gente está conversando aqui, então, o seu pai, que foi o protagonista desse negócio, criou essa movimentação e você vem sofrendo esses desafios. Como uma sucessão, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho quais foram os desafios do Ronei quando iniciou, o que você teve mais dificuldade em cima disso, foi com a parte financeira, foi com a parte de pessoas, o que você fez
para mudar essa regra do jogo, para aprender? Claro que dedicação sempre tem que existir. Sim. Mas comenta um pouquinho dessa transição e qual que é o Roney lá de trás e o Roney hoje. Então, Valdir, é lógico que o mercado do começo dos anos 2000 ali era muito diferente do mercado que é hoje, né? O acesso era diferente, não existia internet como tem hoje, até para você ler, era tudo mais como você tinha aqui, até a biblioteca, né? Você é da minha época, né? Então, assim, eu acho que as exigências para um negócio também é diferente da exigência de hoje também. Eu acho que foi ao longo do tempo. Eu sempre gostei muito de negócio, eu sempre gostei muito de gestão, eu sempre gostei de empreendedorismo. Então, quando eu entro na faculdade em 2002, eu lembro que eu me apaixonei por aquilo. Não por todas as matérias, né? Tinha algumas coisas como contabilidade que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, mas por negócios mesmo, por gestão, por gente, por vendas. Isso eu sempre fui muito apaixonado, assim, sabe? E eu acho que o empresário, ele joga sem treinar. Infelizmente, nós temos uma cultura no nosso país, a formação às vezes é frágil, e o empresário ele não abre um negócio porque ele é um gestor, ele abre um negócio porque ele tem uma aptidão de produzir alguma coisa, é um professor pardal em alguma outra situação, e não treina para ser realmente um gestor. E existe uma distância entre ser um bom vendedor ou um professor pardal em alguma coisa e ser um gestor, fazer dar certo uma empresa, né, Valdir? E eu sempre eu sempre gostei de buscar. Desde quando eu saí da faculdade, eu fui buscando conhecimento e correndo atrás de evolução, de melhoria, de ser um profissional melhor. E eu entendi ali atrás, em 2007, 2008, que assim, que não bastava somente, sempre gostei muito das vendas, né? Naquele momento, 2004, 2005, 2006, o comercial era a minha paixão. Eu entendi que é o seguinte, eu fazia um pouco da gestão do negócio também, dificilmente as coisas aconteceriam, né? Então, eu começo a evoluir com muitos cursos e lá atrás eu comecei a escutar sobre cultura organizacional. Ainda começa na faculdade e tudo, mas ninguém tinha muita clareza sobre cultura organizacional. Ninguém sabia muito como criar, e tinha muita gente que falava que tinha isso, mas não sabia nem falar sobre isso, né, Valdir? E você percebia que não tinha quando você visitava esse parceiro. Mas eu entendi que, assim, ou você criava uma empresa, ou você estruturava uma empresa com alma, com identidade, com uma essência mesmo, com valores muito fortes, ou teria dificuldade de continuar crescendo, né? Então, eu fui nessa linha de buscar conhecimento sobre isso. O Danilo vem trabalhar com nós em 2020 e ele falou, cara, eu passei 10 anos em multinacionais, em grandes empresas e a cultura organizacional que eu vejo aqui é diferente de tudo que eu vivi até hoje e agora que eu estou tendo realmente contato com isso, porque a gente sempre buscou mesmo nessa linha da cultura organizacional, né, Valdir? Então, eu acho que o que a gente vive hoje é um plantio de uma vida de estudo. Eu sempre gostei de ler muito, cursos eu fiz. Todos os cursos você tem feito bastante também, né? Todos esses cursos aí, sempre que lança um novo, eu procuro estar perto também. Eu acho que é isso, Valdir, treinar para jogar. Se você colocar um profissional no campo que não executa durante a semana, ele não vai desempenhar, né? E o empresário, infelizmente, ele joga sem treinar. É velha história, né? A gente tem um comentário que o lutador de MMA ele tem que treinar para apanhar. Então, o empresário também ele tem que treinar e ele tem que ter a consciência que vai apanhar também, né? Mas muito bem, muito bem. E a maior parte dos empresários, eles ficam, às vezes, numa zona de conforto mesmo, né, Valdir? Acomodado ali e para de evoluir. Até nessa esteira, tem essa transição também de parte operacional também, porque assim, a operação da empresa sempre foi muito nas costas mesmo, né, Valdir? Porque quando você começa um negócio, é até um pouco sintoma de virar-lata do empresário mesmo, de achar que, pô, eu não preciso pagar 20 conto para um profissional porque eu faço, né? Então, foi também uma transição mental que precisou ser feita também para poder trazer os profissionais que tem hoje dentro da Pinfair. Talvez há uns 7, 8 anos atrás, eu pensava, não preciso. Hoje eu vejo que não existe a mínima possibilidade de fazer o que a gente tem feito ou de chegar nos objetivos que a gente tem, se você não tiver um time forte mesmo, se você não tiver uma hierarquia, um organograma bem definido, né, Valdir? Então, hoje está muito legal também nisso. O empresário ele vai mudando, né, Valdir? São fases, né? E eu não acho que nada do que nós vivemos para trás, eu acho que nós vivemos errado. Eu acho que foi o caminho que nós precisamos passar para construir o que nós vivemos hoje. Então, tá tudo certo.
Com certeza. E olha só, você que já está aí nos acompanhando, não esquece de seguir, de compartilhar esse conteúdo. Clica ali, curte também, para que a gente consiga te entregar cada vez mais conteúdos tão valiosos, chaves que vão virar o jogo da tua vida, dos teus negócios. Vamos lá. Ronei, você é um entusiasta da cultura como alma do negócio. Eu ouvi essa frase de você, achei impressionante. E aí eu queria entender um pouco com você quais são os seus valores que são inegociáveis. Aquilo que está por trás do Ronei hoje, empresário de sucesso, que é o que o mercado vê, todo mundo enxerga isso, o teu resultado. Mas existe alguém que vive por trás desse empresário, que é o Ronei. E eu queria entender a fundo com você isso. Quais são esses teus valores inegociáveis? Eu falo que os valores da Pinfair, a cultura da Pinfair, ela tem muito da minha família, que os meus pais são pessoas assim incríveis, todo mundo gosta muito deles, sabe? E os valores que eles me passaram como homem, como pessoa, como profissional também, juntando com uma visão acadêmica, com o que eu acabei de falar aí na resposta anterior, criou realmente uma alma mesmo, uma identidade. Na parede da Pinfair, tem 4 valores muito fortes ali, que é respeito à educação, que é honestidade, que é comprometimento e senso de dono. Isso está lá, está estampado, está muito claro para todos eles. E sempre a gente fala muito sobre isso, que esses são valores realmente inegociáveis, sabe? Tanto para mim como homem, como pai de família também, porque eu acho que nós somos falhos, né, Valdir? Você tem os teus defeitos, eu tenho os meus. Infelizmente, a gente é normal que tenhamos, né? Mas tem coisas realmente que não dá para aceitar, né, Ju? Então, respeito e educação, por exemplo. Eu acho que ele é um pilar muito forte para a gente dentro da Pinfair, porque quando você vive num ambiente que o respeito e a educação não são imperados, você tem dificuldade de prosperar naquele ambiente. Aquele ambiente te adoece, aquele ambiente dá o famoso burnout aí. Então, dentro da Pinfair, a gente fala muito sobre isso, mas a gente entrega muito isso também, sabe? Eu digo que a gente resolve tudo dentro da Pinfair com comunicação. É forma e conteúdo, né? O conteúdo que você precisa falar, adequado à forma de ser feito, né? Então, assim, não existe puxão de orelha, não existe algo pesado, agressivo dentro da Pinfair, mas tudo é resolvido com comunicação e com conversa. A conversa é difícil, a gente fala o que ele precisa ouvir e não o que ele quer ouvir, mas de uma forma adequada, né, Ju? Sempre com respeito e com educação. Então, quando você entrega isso como exemplo, você espera isso como retorno. Então, dentro da Pinfair, as pessoas sentem isso muito forte, sabe? Esse é um valor muito forte para a gente dentro da Pinfair. Então, você me pergunta do Ronei, eu acho que respeito e educação é um pilar que eu gosto bastante. Honestidade, né, Ju? Honestidade também, que está entre os nossos valores. Acho que, assim, tem muita gente aí que você vai fazer negócio, né, Valdir? E a gente não tem muita confiança. E isso é um pilar. Se você não tiver confiança nos teus parceiros de negócio, nos teus colaboradores, dificilmente você avança para algumas coisas. E a pessoa que não passa essa confiança também, ela se limita, né, Valdir? Ela chega até determinado ponto e não passa dali, porque o alto nível exige 100% de ética, de honestidade, né? Então, Ju, eu acho que são esses valores da Pinfair são muito fortes e eu trago eles para o homem também, para o ser humano profissional. Muito bom. Veja só, pessoal, que insight valioso. Não é colocar os valores na parede e deixar no papel, e né? não viver, né? Então, é algo muito importante que a gente tenha essas metas, o perfil nosso empresarial, mas faça essa cultura da empresa realmente acontecer. Eu vou te apertar mais, Ronei. Eu quero entrar no detalhe. Eu quero saber como é que você faz isso no teu dia a dia. Qual que é a tua regra, o teu comportamento? Porque muitas vezes a gente conversando e quem está nos assistindo, imagina assim, olha, eu também quero ser assim, eu quero fazer isso, mas como é que eu faço isso? E muitas vezes ele não mudou o comportamento. Mas eu queria saber de você. O que você faz, ou a tua equipe faz, o Danilo, uma pessoa espetacular em liderança, em gestão, eu sei que é o teu braço direito lá também. O que você faz? Esquerdo. Imagina, né? Então, o que vocês fazem todos os dias para manter a cultura? Porque eu acho que escrever na parede, colocar lá, e vocês têm isso muito forte em vocês, não vai refrescar em nada, não vai mudar o jogo. Mas são movimentos que vocês têm que partir de cima para fazer. Sim. Como é que é lá? Então,
é o que você falou. Se está na parede, mas você não está vivendo aquilo, ela esfria. Eu acho que o diferencial da Pinfair é viver pelo exemplo mesmo, Valdir. Nós cobramos o que nós fazemos. Nós cobramos respeito à educação porque nós entregamos respeito à educação. Nós cobramos comprometimento porque nós temos um comprometimento 100%, né? Cobramos honestidade por conta disso. Então, eu acho que isso é muito legal, é você viver realmente o que você escreve na parede, né, Valdir? Então, o nosso time, a liderança dentro da Pinfair, ela é cascateada de cima para baixo e ela age de forma muito semelhante, sabe? Eu acho que é você se responsabilizar com a vida do teu colaborador. É você se responsabilizar com a mudança de vida daquele profissional. Assim, eu acho que o empresário hoje, ele tem um papel social muito importante também, Valdir, de finalizar a formação desses meninos que chegam dentro da empresa também. Então, você vê meninos, às vezes, com escolaridade que vem com formação um pouco mais frágil, você vê, às vezes até dentro de casa também uma formação um pouquinho mais conturbada. Então, acho que está na hora da empresa olhar para esse profissional e se responsabilizar também com a evolução desse menino, sabe? Eu adoro a geração Z e eu vejo muita gente reclamando desses meninos mais jovens. Mas esses meninos você tem que saber lidar com eles. Você tem que controlar eles têm que estar dentro do quadrado e se pisar o pé para fora, você chama, você conversa, você mostra o caminho, você direciona. Mas você dá projeto também, você deixa eles se realizarem financeiramente, porque eles gostam, e todo mundo gosta também, né, Valdir? Então, a Pinfair, talvez, nós temos muito disso também, deles olharem para o financeiro e entender que aquilo está justo e está até um pouquinho acima do que o mercado está pagando, sabe? Se responsabilizar pela evolução daquele menino, dar projeto de longo prazo para aquele menino também, né? Então, eu acho que é por isso que eles engajam tanto, porque eles olham para a Pinfair e falam, pô, é aqui que eu quero estar. Eu sinto que eu tenho possibilidade de, daqui a pouco, ser um supervisor, daqui a pouco ser um gerente, enfim, assumir alguns cargos, porque a empresa me mostra isso, a empresa me enxerga, a empresa me chama, conversa. Eu e o Danilo, nós temos muito isso, sabe? A gente procura quase todos os dias estar perto dele, chamar um para bater papo. Às vezes nós pensamos lá dentro da fábrica e colocamos à nossa frente para direcionar. Eu falo que, como eu gostaria, quando eu tinha 22, 23 anos, ter acesso a um Danilo, por exemplo, sim, né, Valdir? As pessoas naquele período, elas não eram tão acessíveis para a gente, né, Valdir? Eu fico pensando assim, o cara de 41, 42 anos, que é a minha idade hoje, há, sei lá, 20 anos atrás, cara, esse cara não dava bola pra gente, cara. A gente não conseguia acessar esse cara. E eu sempre, não é verdade, Valdir? Sim. E eu sempre quis, assim, ser acessível para esses meninos, o Danilo é a mesma coisa. Então, isso que é muito legal, a gente se responsabiliza pela vida desse menino. E os meus líderes, a conversa é sempre a mesma, Valdir. Eles sabem, mude vidas. Não deixe de se responsabilizar pelo desenvolvimento, pela evolução desse profissional. Não se preocupe realmente com o que ele está vivendo, às vezes, dentro da casa dele. Então, quando isso é cascateado e você tem uma linearidade de liderança, aí você começa a conseguir chegar nos 200 que nós temos hoje, e nós já estamos nos preparando, porque para chegar onde a gente quer chegar, nós vamos ter 300, 400, 500. Como que você vai cascatear isso, fazer chegar essa cabeça em 500, Valdir? Realmente tendo liderança muito forte, né? Exatamente essa pergunta que eu queria fazer para você. Como que você vai conseguir atingir uma quantidade maior de pessoas? Porque a gente sabe que liderar 3, 4, 5 pessoas não é tão desafiador quanto liderar centenas de pessoas. E é claro que a gente sabe que a cultura vem de cima para baixo, né? É uma hierarquia que existe de fato e que isso começa em você e vai sendo sequenciado para os demais líderes, mas como que você consegue alcançar essas pessoas em larga escala? Multiplicar isso e garantir que essa tua visão seja passada para os líderes imediatos e para todas as pessoas da tua empresa. Existe até um estudo que diz que um profissional lidera bem feito mesmo, até uns 15 colaboradores, sim, né? Um profissional a nível supervisão, gerencial, cargos de liderança, né? E a gente acredita nisso, sabe? A gente realmente, por exemplo, vendas dentro da Pinfair. Hoje tem o gerente de vendas internas e o gerente de vendas externas, porque começou a ter um volume muito maior, a gente acha que a entrega já começa a ficar um pouco prejudicada e a gente faz essas mudanças. Mas eu acho que o grande desafio, eu volto para a clareza, Juliana,
é você conseguir mostrar para os teus líderes exatamente o que você espera. Eu sempre tive muita proximidade com o meu time. Até 120, 130, Ju, eu sabia nome e sobrenome de cada uma daquelas pessoas. A dor de cada um, se eu não sei, hoje a liderança vai saber. Agora eu confesso para você, porque, né, Valdir, você vai tendo que contratar um pouquinho mais, o sobrenome, mas o nome eu ainda sei de todas as pessoas. E eu faço a questão, nosso nome tem uma melodia e eu acho que o mínimo que eu posso fazer é passar perto de um profissional e dar um bom dia, uma boa tarde para ele e chamar ele pelo nome, né? Então, eu acredito assim, hoje eu me relaciono com todos, mas lógico, você tem conversas mais com a liderança. Então, o meu desafio é formar pessoas, formar lideranças que entendam a nossa cabeça com bastante clareza. E eu digo para você, hoje nós estamos em 6 gerentes, e existe essa linearidade, assim, eles sabem exatamente como a gente pensa e eles agem. E eu falo que a nossa cultura ela é tão forte, Ju, que ela é seletiva. Ela expurga quem é diferente. Não sou mais eu que tiro. Ela tira, sabe? Então, esses 6 gerentes, eles assumem essa responsabilidade porque ele tem o perfil. Eles têm sinergia com a gente. Eles se parecem com a Pinfair, eles parecem comigo, com o Danilo. O pessoal fala que conversar na Pinfair com alguns profissionais parece que está conversando comigo, parece que está conversando com o Danilo, parece que as pessoas se assemelham. E eu fico orgulhoso com isso, né, Valdir? Se a gente não for o modelo da nossa equipe, se eles não modelaram a gente, eles vão modelar alguém, né? Então, por que não a gente, né? Então, realmente, hoje eu falo para você que os nossos líderes, eles têm essa semelhança com a gente e eles têm a semelhança também mental, eles têm essa sinergia. O Danilo, eu brinco, se ele me ligar e ficar mudo do outro lado da linha, eu sei o que ele está pensando, porque a gente já está há muito tempo junto e a gente tem a cabeça muito parecida. E a gente conseguiu hoje, pelo menos nos 6 líderes, e agora aí a gente chega em todo mundo, Ju. Então, você pega, por exemplo, a logística. Hoje, o Lucas, que é o gerente da logística, ele tem 53 no time dele. Só que ele tem também aí os supervisores que divide essa responsabilidade, vamos dizer assim. Mas o Lucas, ele toca a logística como se ele fosse um intraempreendedor, ali é a empresa dele, né? Apresenta os relatórios para nós, a gente senta e a gente bate papo, e ele age de forma muito semelhante. E se destoar muito do que a gente acredita também, Ju, o senso crítico é importante, a discussão, o sentar na mesa e ter uma divergência de ideia, tá tudo certo, legal. Agora, os valores têm que ser igual, a linha tem que ser muito parecida, né? Então, isso é muito legal que a gente consegue formando a liderança. Espetacular, né? É algo que você comentou, algo muito profundo, que é de trazer esse espelhamento às pessoas, de se preocupar com as pessoas. É isso aí. Eu acho que a gente está numa época que as empresas vêm se desenvolvendo pensando só... Agora faz toda a diferença a tua palavra, não é sobre dinheiro, é a alma, isso aí, né? Exatamente. Correr atrás disso. Sei que é muito difícil isso e se as pessoas espelham é espetacular. Agora, me conta uma coisa. Quando você comenta isso, alguns itens acabam confundindo. Quando você diz que a tua empresa espelha você pensa no próximo, como é que é o alinhamento? Você escuta o teu colaborador, você numa decisão importante, eles têm voz ativa? Porque hoje tem muitos que desenham a arquitetura de uma empresa como uma monarquia. Então, um manda em cima e o resto segue e obedece. Outros são mais próximos. E quando é mais próximos, dizem que tem desafios de confusões profissionais e pessoais. Como é que é lá na Pinfair, Ronei? Nossa, assim, nós estamos bem longe de uma monarquia. Eu falo que a minha cabeça é muito fácil de mudar, desde que você tenha um senso crítico aguçado, desde que você tenha os argumentos corretos. A minha ideia nunca é a melhor, nunca é a que vai vencer, desde que o outro tenha uma ideia melhor. Então, assim, a gente escuta todo mundo, Valdir. É por isso que esse menino ali, que eu falei para você, dos meninos mais jovens, ele de 22, 23, 24 anos, porque ali ele pode dar ideia. Ali ele pode ser criativo. Ali a gente deixa ele errar e acertar. E tá tudo certo se ele errar. Vamos aprender com o erro e vamos para a próxima. Não existe aquilo que existia na década de 80, 90 e que existe até hoje, Valdir, porque tem uns gestores aí meio broncão ainda, cara, que resolve as coisas no grito, que resolve as coisas na falta de respeito e tudo. Dentro da Pinfair não existe isso. A gente aprende com os erros deles e eles aprendem com os nossos erros também. E a gente deixa errar e acertar e tá tudo certo, tá tudo beleza. Então, eu acho que
isso faz uma diferença muito grande, Valdir, porque ele se sente parte daquilo. Ele sente, como se diz, aqui eu posso ser criativo, que eu posso dar... Aí você consegue aproveitar o melhor desses meninos. Porque o menino chega com 23, 24 anos, se ele é tolhido na criatividade, na ideia e tudo, você não aproveita o melhor dele, né, Valdir? Porque esses meninos são feras, cara. Se você pega um menino de 24 anos que quer vencer a vida mesmo, que tem desejo, cara, pra gente competir com eles é muito difícil. É mais ou menos igual na bola, Valdir. Nós somos a experiência que direciona, mas eles são feras. Então, no Pinfair não existe nada disso, Valdir. A ideia deles, a minha, do Danilo, o Danilo toda hora, se a ideia dele for melhor, é na dele que a gente vai. Então, longe de ser a monarquia, a gente escuta tudo e todos mesmo, e toda hora está sendo mudada. A Pinfair, ela é uma metamorfose. E agora mesmo nós temos... a gente gosta muito do job rotation, né? Que é aquele profissional que assume uma responsabilidade. Tem pontos positivos e pontos negativos, mas, por exemplo, um gerente, o Lucas que eu acabei de falar, ele provavelmente vai assumir outra função vai ser outra gerência a partir de janeiro. Então, acho que quando começa a dar um platô, vamos dizer, chega num limite ali, você já leva para outro lugar e traz um profissional também com oxigenação e tudo para aquela função, né? Então, a gente escuta tudo e todos, a gente senta numa mesa, a gente se quebra no bom sentido, assim, de ideias, o famoso brainstorm, né? E tá tudo certo, capaz, de jeito nenhum. A minha ideia... Na verdade, nunca é melhor e só vai na minha mesmo se a minha for a melhor. Mas eu não tenho nenhum tipo de vaidade. Depois você pode conversar com o meu time, você vai ver que é assim mesmo que funciona lá. Eu já conversei e realmente é isso, né? Todos eles defendem muito, é espetacular. É algo difícil hoje, eu vejo muitas empresas não fazendo isso. E até admiro, é uma lição para mim. E você falou sobre... Desculpa, teve uma parte que eu não respondi, que você falou sobre a proximidade, né? Quando você tem muita proximidade, você perde talvez o respeito ou as pessoas criam um certo grau de intimidade. A gente sabe exatamente o time. Eu gosto de estar muito perto deles. Eu gosto, por exemplo, Valdir, e eu não estou dizendo que eu sou certo, tem gente que talvez vai questionar, eu gosto, por exemplo, de ir com eles, fazer um happy hour no final de dia, numa sexta-feira, cada um mês, 2 meses. Nós sentamos uns 10, 12. Ali nós vamos falar de empresa, ali nós vamos falar de vida, ali nós vamos bater papo, ali nós tomamos uma cervejinha que o pessoal gosta. Ali eles relaxam, eles esticam a perna, mas a gente fala praticamente de Pinfair, né? Você sabe que acaba voltando. Só que quando a gente está dentro da empresa, o respeito impera. E quando a gente precisa falar, Valdir, eu acho que talvez esse é um desafio muito legal, um desafio para o gestor e é uma coisa que acontece dentro da Pinfair. A gente não procrastina a conversa difícil. A gente não deixa para depois. Aquela conversa difícil vai ser feita. Vai ser olhado no olho e vai ser falado o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. E muitas das vezes, ele sai da tua frente, já aconteceu várias vezes, com um beicinho. Você percebeu que não gostou. Boa. Só que daqui a pouco, um mês, o resultado começa a mudar. E daí vem e te agradece. Obrigado por aquela conversa. Eu acho que assim, a gente não cresce sozinho, né, Valdir? A gente precisa de vez em quando tomar um chute na canela ou um tapa, um soquinho na testa para acordar, né? Então, o nosso desafio, eu sempre falo para o Danilo, não deixe de falar. E muitas das vezes aconteceu isso, Juliano, de você ter uma conversa difícil e você vê que o semblante teve mudança e passou 2, 3 meses, bem, te agradece pelo resultado que está tendo, que realmente você fez enxergar, ajudou a enxergar, né? Tá? Então, a gente tem proximidade com ele, sim, mas ele sabe exatamente até onde ir. Isso é muito legal. Entendi. Então, o não prolongar uma conversa difícil, você quer dizer que você pode ainda recuperar um talento, é isso? Exatamente. Legal, porque legal. Às vezes esse profissional tem a gente contrata muito por capacidade técnica e demite por comportamento. Às vezes tem um profissional que está fazendo um baita no trabalho. Às vezes na área comercial entregando resultado, mas deixando um rastro pelo caminho. De toxicidade, de relacionamentos ruins, entendeu? De erros também. E você acaba tendo que demitir pelo comportamento, né, Valdir? Então, tem profissionais que, às vezes, ele tem capacidade técnica, ele tem comportamento, mas eles começam a se perder. O que as empresas normalmente fazem? Manda embora. A gente tenta recuperar. A gente coloca na frente, a gente tenta mostrar os porquês. O método PNP, né? Não sei se você já ouviu falar do PNP, que é o positivo, né? Na hora de dar um feedback positivo, negativo, positivo. Se você está com um profissional na tua frente, porque você acredita nele. Então, ele tem pontos, né, muito positivos. Então, você tem que mostrar os pontos positivos para ele, corrige, finaliza com um ponto negativo, fazendo um ponto positivo e fazendo um combinado, né? Então, isso é muito legal que
a gente conseguiu já recuperar muita gente que a gente achou que seria difícil, mas com comunicação e com conversa tem possibilidade. Isso aqui para uma guerra, né, Valdir? Comunicação para uma guerra, né? Então, tem muita coisa que você consegue corrigir comunicando. E isso aqui, cara, a comunicação é um dilema, Valdir. É uma dificuldade para dentro das empresas. E a Pinfair não é diferente, que é estar instigando o tempo inteiro para que eles falem, que eles se comuniquem, que eles resolvam e tudo. Isso é um desafio. E o time disso? Quando chega, qual que é o teu limite? Porque a gente vê no dia a dia várias situações, né? Principalmente, como você mencionou, da geração Z, mas não só. Muitas pessoas têm muita vontade de crescer, muita sede por crescimento. Eu vejo isso diariamente. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não tem qualificação técnica. Ela pode ter uma oportunidade de aprendizado numa empresa como a Pinfair, por exemplo, ou até mesmo como na nossa empresa, a gente abre muitas oportunidades para isso. E a pessoa não tem a maturidade do entendimento de que existe um tempo para esse crescimento, existe uma jornada para trilhar nisso. E, além disso, existe um tempo de consolidação do conhecimento. Eu sempre digo isso para a minha equipe, né? Além de você aprender, tem um tempo de consolidar esse conhecimento. Porque, muitas vezes, a pessoa vai lá, só repete a tarefa, faz ali, acha que já sabe fazer. Ela acha que ela sabe fazer, né? Ela tem certeza. E, muitas vezes, não é assim. Você que está na gestão sabe que, muitas vezes, ela está entregando, está fazendo, mas ela ainda não entendeu com profundidade aquela entrega. Qual que é o time disso? De entender todo esse processo e alinhar a expectativa e, muitas vezes, conseguir corrigir isso no meio do caminho, né? É um desafio enorme. É muito complicado. Eu falo que, assim, João, como a gente tem muita comunicação, muita conversa com eles, a gente precisa mostrar o caminho. Primeiro, ter clareza. A clareza, ela começa... Lógico, o recrutamento na Pinfair, ela funciona assim. Eu vou ter que chamar isso para poder responder o que você me disse. Que você me perguntou. O recrutamento, ele é feito. Eu sempre fiz, sempre finalizei. Eu sempre finalizei, não. Sempre fiz tudo. Há uns 3 anos, o RH faz junto com o gerente da área e passa filtrado já. Então, eu finalizo praticamente todos. Alguns o Danilo finaliza. Eu acho que, assim, dos 200 ali, uns 5, 6 ele finaliza, porque eu entendo que a minha função como CEO hoje da empresa... Até eu estava lendo um livro, O Diário de um CEO, não sei se você leu, que eu acho espetacular. Se você leu, é bom, né? Steve Bartlett, ele fala que talvez o desafio do CEO é montar time e criar ambiente para isso. Montar time e criar ambiente para isso. Então, eu sinto que esse é um desafio meu, por isso que eu procuro escolher todo mundo. Então, quando ele entra dentro da Pinfair, por isso que eu estou falando, ele sabe exatamente o alinhamento, ele sabe exatamente o que a gente espera, depois a gente faz uma integração com ele também, com o time. Então, ele já entrou sabendo. E você vai deixar caminhar. Se passa os 3 meses ali, é porque você acredita naquele profissional. Aí vai caminhando. Chega um momento lá, sei lá, 8 meses, 1 ano, ele começa a ter alguns desvios de comportamento, de algumas coisas. Aí, quem tem que fazer essa primeira conversa é a liderança, entendeu? Então, a liderança tem uma primeira conversa exatamente para alinhar o que você me perguntou, né? Para ver a expectativa desse profissional, para corrigir o que a gente considera que precisa ser corrigido ali. E a gente tenta. E a gente já, nesse momento, para aquele profissional que você percebe que pode ser que ele não fique dentro da tua empresa, você já tenta corrigir. É o seguinte, se você não melhorar isso e aquilo, a gente, infelizmente, não vai conseguir dar sequência com você. Num segundo momento... se a gente acredita ainda naquele profissional e tem alguma coisa que precisa ser evoluída, aí o Danilo chama. E talvez até num terceiro momento, que acontece em casos mais raros, ele vem até para mim, sabe? Mas o que acontece? Quando acontece de ter uma conversa com a liderança e a coisa não evoluiu, ou uma conversa com o Danilo e a coisa não evoluiu, você está respaldado para tomar uma decisão, João. Você já tem o coração leve, você já tem justiça no peito de, como se diz, foi falado, foi conversado, foi mostrado e não evoluiu, né? Então, a gente procura fazer a entrada. Ele entra com muita clareza de tudo do que é Pinfair, de como ele tem que se comportar, do que a gente espera desse profissional. E ao longo do processo, nós nunca tomamos uma decisão sem dar oportunidade para aquele profissional de melhorar. Agora é o seguinte, se você está de frente com um profissional e você sente que ele não tem aceitação, você tentou 1, 2 vezes, você não aceitou, você viu o cara feio, você não viu melhora,
você não consegue melhorar quem não quer. É mais ou menos igual um alcoólatra, né? Se ele não quer ser se ele não quer ajuda, você não tem como ajudar, né, Valdir? Né? Tem gente que não aceita e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tem um turnover baixo, talvez por fazer melhor que a média. Mas tem profissionais que não adianta, não vai encaixar. Não sei se eu respondi, Ju, mais ou menos Com certeza. Muito bom, Rony, muito bom. Então a gente percebe que, embora a gente esteja numa era digital, uma era que tudo vem uma tendência de robotização, de inteligência artificial, mas o que fez a diferença e o que faz a diferença das empresas, principalmente da Pinfair, é esse cuidado com o humano, né? Com a inteligência humana. E eu percebi que você faz isso com muita intensividade, com muita intenção, essas reuniões, e por isso que tem um espelhamento. Imagino, pelo menos é o insight que eu tirei. E fica para uma dica para todo mundo, né? Também seja próximo dos teus colaboradores, seja próximo das pessoas. Teu colaborador pode ser teu sócio lá na frente. Exato. Ele não sabe disso, né? É muito legal. Quero entrar agora Você já viu que nós estamos em 2 aqui tentando sabatinar, tentando tirar informação valiosa, né? Tá tudo certo. Mas você tem, dentro da proposta de 1 bilhão, você tem também uma proposta de uma nova estrutura, embora a Pinfair já é gigante, a estrutura dela. Quero que você comente um pouquinho da estrutura atual, dos teus desafios de fazer essa nova estrutura frente a um mercado tão volátil igual ao do Brasil, com reforma tributária, com várias movimentações. Nosso judiciário sempre para o mundo, é legal falar isso, porque para o mundo empresarial, geralmente quem paga a conta somos nós. Geralmente é isso, né? Todo o restante recai no empresário, como as movimentações recentes. E como é que você está fazendo isso? Como é que você visualiza isso? Que também é uma relação de ser audacioso. Sabe como é que funciona o Brasil? Muitas empresas indo até para o Paraguai, querendo aproveitar outras coisas, e você está expandindo o teu negócio, né? Conta um pouquinho para nós dessa movimentação. Roger, hoje nós estamos próximo de... nós estamos com 40 e poucos % do objetivo, da meta. Então, a gente entende o seguinte, se nós estamos fazendo 40%, nós vamos precisar pelo menos ter aí um pouco mais do que o dobro, talvez o triplo, para que a gente possa atingir os nossos objetivos, e essa sede nova é necessária, sabe? Hoje, a Pinfair, Valdir, nós estamos numa sede própria na cidade industrial, próximo da Bosch, perto do Irmãos Passaúra. O Danilo até, assim, ele tem talvez um dos pilares que ele mais admira na história da Pinfair, é a forma que a gente faz a gestão financeira do nosso negócio, sabe? E eu, pelo amor de Deus, eu não sou dono da razão, mas a gente sempre foi muito pé no chão, Valdir. Eu falo que em 2011, que a gente muda para essa sede, meu pai vende a casa dele, eu vou morar, eu caso em 2008 também, vou morar de aluguel, porque para nós a Pinfair sempre foi plano A e não tinha outro plano, e assim, a nossa capacidade financeira sempre estava lá, e até hoje a Pinfair me entrega um retorno de investimento que outros negócios não entregariam na aplicação financeira. Então, o meu dinheiro está lá, né, Valdir? Então, a forma que a gente fez a gestão financeira, ela é muito legal sem ser perfeita. Eu nunca tive alavancagem financeira, a gente cresce com os nossos pés mesmo, com a nossa condição. Acho que quando você faz um ativo e passivo da Pinfair, o patrimônio líquido ele é quase líquido mesmo, porque no passivo tem poucas coisas, a gente tem pouco endividamento, até com matéria-prima, a gente gosta de comprar à vista, tem muita importação também que a gente banca com recurso próprio. E está tudo certo, eu sei que muitos gestores crescem alavancados, não é o meu caso. Tem gente que diz que limita o crescimento, está tudo certo. Mas agora a gente está numa encruzilhada, porque o galpão que a gente quer fazer é próximo de 25 mil metros, o terreno é nosso, está quitado, não devemos R$1, mas uma obra desse porte, você tirar o capital de giro da tua empresa também não é muito inteligente, né? Porque a Pinfair é o que é também pela gestão do estoque que faz. Hoje nós temos o nosso produto disponível para o nosso cliente. Isso foi um diferencial de 10, 15 anos atrás. Talvez a Pinfair foi a primeira empresa do nosso segmento que acreditou no estoque, porque estoque no cálculo até da contabilidade, você sabe, é dinheiro parado, aquela coisa toda, e na época de faculdade eu escutava isso, mas nós sempre investimos em estoque, e hoje todos os dias a gente vende pelo estoque que tem. Então, você tirar uma parte do teu capital de giro para botar numa obra não é muito inteligente agora, né? Agora, você fazer uma alavancagem também, por isso que eu falei que a distância entre o desejo e a execução é grande. Você fazer uma alavancagem com Selic é 15% também...
judia, né? É um desafio. Então, nós estamos estruturando toda essa parte financeira para que a gente possa, assim, fazer a alavancagem o menos possível sem comprometer o capital de giro também, né, Valdir? Mas a gente enxerga que realmente é necessário para os planos que a gente tem. A ideia é assim, nós estamos bem afinados, vai ser em Araucária a nossa sede, até umas 3 semanas atrás o prefeito foi lá, nos visitou, prometeu o que a gente precisa lá para poder executar. Começa essa obra provavelmente ali depois do carnaval, ou talvez um pouquinho mais para frente, porque a gente vai entrar com o projeto na prefeitura agora, eles disseram que precisa uns 90 dias. E para 2027, até o final de 2027, talvez no meio de 2028, a gente está fazendo essa mudança. Aí me pergunta, e o galpão lá, como é que vai ficar? Talvez eu tenha que realizar ele para poder construir o outro, talvez aluga, porque a gente tem um apego sentimental por aquele espaço, porque foi aquilo que mudou a nossa vida também, né? Foi ali que a Pinfair ganhou o corpo mesmo, né? Que a Pinfair se tornou o que é hoje. Então, assim, tem algumas coisas para decidir ainda, Valdir, mas decidido é o caminho. Esse é o caminho mesmo e é o que a gente precisa para a gente chegar no nosso objetivo. Bem, são vários compromissos, né? Não é fácil. Igual você comentou, a gente está numa Selic de 15%. Ronei, pensando aqui numa dica para o empresário. O empresário que está num movimento mais consolidado, mas quer crescer. Você é uma pessoa que estuda demais, uma pessoa que, além da formação, tem várias especializações, sempre está procurando informação. Eu admiro muito isso também, por isso nos ensina. Mas uma dica para aquele empresário que tenha lá uma indústria, uma empresa comercial, que já tenha um volume, mas quer crescer e não consegue crescer. Quais as atitudes, quais os movimentos que ele precisa olhar, que ele precisa entender, que ele precisa dar foco? O que você faria? Roger, sabe o que eu vejo hoje? Muito empresário com a mentalidade do Brasil mesmo. Nós temos uma mentalidade, não estou falando de financeiro agora, estou falando da mentalidade mesmo. É um pouco mais de terceiro mundo mesmo, né? Um pouco mais pobre, um pensamento um pouquinho até de vira-lata, assim, sabe? Então você viaja para o mundo, Estados Unidos, Europa, e você vê a grandiosidade de pensamento, assim, né, Valdir? Então, eu vejo profissionais, assim, gestores querendo pagar R$1.500, R$1.800 e reclamando demais que não performa, que o turnover é muito grande, que não tem profissional no mercado de trabalho, né? Você vê muito isso, né, Valdir? Muito. Cara, não tem profissional para trabalhar, você vai ver, o cara tá querendo pagar 2 contos. Tá todo mundo querendo a mesma coisa, Valdir. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer prosperar na vida, né? Se você consegue um pouquinho mais, faça isso, porque realmente as pessoas vão mergulhar junto com você e vão se sentir parte daquilo. Eu acho que dentro da Pinfair, uma característica que fez a gente... Eu sempre me perguntava isso, por que as coisas davam tão certo para nós? Crise de 2014, 2015, a gente crescendo. Pandemia, virou a chave. Várias crises que aconteciam, a gente crescendo. E eu sempre me perguntava isso. Eu tinha um pouco de dificuldade. O Danilo me ajudou a achar muitas respostas, sabe? E, cara, são várias a generosidade, são várias palavras assim, que eu posso te dizer que talvez faz a diferença na história da Pinfair. Mas eu acho que uma palavrinha, são 2 palavras na verdade, que é fazer o simples bem feito, Valdir, porque eu acho que o empresário fica tentando reinventar muita coisa e às vezes o simples bem feitinho, cara, o feijãozinho com arroz mesmo é o que faz a diferença. Então assim, prometa, cumpra. Seja homem com o teu colaborador, seja homem com o teu fornecedor, seja homem com o teu cliente, honre a sua palavra. E se prometeu alguma coisa, olhe no olho, dê a resposta, pague todo mundo que você, os teus fornecedores, porque assim, pagar a minha conta em dia, essa é minha obrigação. E eu vejo hoje em dia, cara, que a gente consegue ser diferente por fazer o simples. A gente consegue ser diferente por chamar o profissional pelo nome, Valdir. O profissional está dentro da Pinfair das 7h30 da manhã, muitas das vezes até 7h30 da noite. A Pinfair hoje ela toca 24 horas, né? Tem o noturno também. Mas normalmente eles fazem hora extra quase todos os dias. Então, assim,
eu passo perto, eu visito a fábrica com algumas pessoas e eu passo perto daquele profissional, lógico que eu vou cumprimentar. E se eu passar 3 vezes, eu cumprimento 3 vezes. E se eu souber que ele está com alguma dor, eu vou perguntar sobre a dor, sabe? E termina de dar essa volta pela fábrica ali, as pessoas se assustam. Eu falo, a gente vive uma inversão de valores mesmo, né? As pessoas estão insatisfeitas nos seus trabalhos. A maior parte das pessoas estão infelizes nos seus trabalhos. E daí eles chegam dentro da Pinfair, eles veem as pessoas, na média, felizes, e eles se assustam com isso. Mas não é uma inversão? A média não deveria ser diferente? As pessoas não deveriam estar felizes nos seus ambientes de trabalho? Mas elas estão... Você chega num ambiente onde você vê o que você viu dentro da Pinfair ali, talvez é por isso que eu tô aqui. Então, ou seja, eu estou fazendo diferente, Juliano, de tratar o meu colaborador como ele deve ser tratado. Isso é o simples. E o simples bem feito, eu acho que fez a diferença na história. Os meus pais, eles são muito simples. Eles são muito simples. O meu pai, muitas das vezes, ele tem uma pessoa esperando na recepção para uma entrevista. Às vezes, um menor aprendiz. Ele vai lá, ele brinca com o menor aprendiz, ele pega o menor aprendiz, ele leva lá no café. Você entendeu? E depois a pessoa descobre que ele é um dos proprietários da empresa e fica assustado. Mas, assim, é uma inversão na sociedade, porque a pessoa começa a ter um resultado um pouco diferente e ela começa a virar um nojo, né? Um pavão. O que dinheiro muda as pessoas, Valdir? Talvez esse é o grande desafio, saber lidar com isso com naturalidade. Então, eu acho que o simples bem feito, eu digo para você que se fosse para me dar um conselho aí para os empresários, eu diria, respeite o teu colaborador, faça o simples, mas faça ele com maestria. Muito bem, muito bem. A gente escuta muito, né? O bom vence o melhor, antes feito do que perfeito. Claro que tem que ter a dedicação, mas é muito bom, né? Fazer o simples, né? Não ficar correndo atrás da perfeição que nunca chega. É muito bom. E assim... E ajude o teu... Lá atrás, eu lembro que eu escutava lá na faculdade, nós sempre fomos na contramão disso, sabe? De como se diz, você não pode ajudar. Cara, a gente sempre estava do lado dele, sabe, Valdir? Até hoje. E uma das conversas que a gente sempre tem com a liderança é isso. Todo colaborador dentro da Pinfair tem que estar junto com a gente. Todo colaborador da Pinfair, você tem que saber a dor dele. Se ele precisar, nós vamos... Eu já não consigo chegar nos 200. Antigamente, eu chegava na Pinfair, assim, ele sabe que pode contar com a gente, sabe, Valdir? Então, o cara olha para você e te fala, poxa, me representa, né? Eu tô com ele porque realmente eu sei que quando eu precisar, ele vai estar do meu lado também, né? Então, é isso, Valdir. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria, cara, faça o simples bem feito, seja generoso e trate as pessoas como elas merecem, como você gostaria de ser tratado. Muito bem, muito bem. Que a gente já está caminhando, um bate-papo tão gostoso, né? Passou a gente rápido, quer ficar conversando todo momento, sem parar e pegar várias dicas. Eu aprendi muito com você aqui hoje. Mas tem algumas perguntinhas ainda. A Ju, com certeza, ela anotou várias coisas. A bichinha... Eu tô vendo a Ju lá, já está em 2 páginas. Falei, pô. Depois você me manda isso aí, Ju, para me ver. Mando. Mas o que eu quero perguntar para você, Ronei? A pessoa do Ronei de hoje, né? E olhando, fazendo uma ponte, não ao futuro, mas ao passado. Olhando o Ronei lá de trás. Se você tivesse que falar alguma coisa para esse Ronei lá atrás, ou mudar alguma coisa dele, o que você mudaria? Cara, eu acho que, assim, Valdir, eu mudaria pouca coisa no que nós fizemos. Nós fizemos coisas erradas, muitas coisas erradas. Mas eu acho que tudo isso colocou um tijolinho a mais, cara, na nossa história, né? Eu tenho praticamente, eu tenho 41 anos, eu tenho 27 anos de carreira e eu me dediquei a um propósito, a uma causa só. E eu lembro que quando eu era moleque ali, 22, 23 anos, os meus amigos, eles estavam em outras fases, né? Era festa, era bagunça, era noitada, aquela coisa dele. Meus primos indo morar todos nos Estados Unidos, foram em uns 15, e eu vivi por esse propósito. A minha vida inteira foi pela Pinfair. Sempre fui muito comprometido. Eu sempre tive muita disciplina. Eu acho que a atividade física me trouxe muito isso também. Eu sempre cuidei muito da atividade física, sabe? 4, 5 vezes por semana. Até hoje tenho academia em casa. Adoro fazer. Para mim é uma terapia assistir um podcast na minha academia. É uma das coisas que eu mais gosto, sabe, Valdir? Então, eu não me arrependo de nada. Porque eu vejo
como aonde nós estamos, né? Mas eu sei que o Rony de hoje é muito diferente do Rony daqui 5 anos. E eu vejo para o Rony de hoje, eu olho para 5 anos para trás e vejo muita diferença também. Tá? Essa transição que eu precisei passar agora para poder estar aqui, inclusive, porque até 2022, 2023, Valdir, eu não podia sair. A metáfora da pedreira, não sei se você já escutou, que quando você abre um negócio, que eu abro uma pedreira, você está ali tirando a pedra no dia a dia e a coisa vai evoluindo, você vai contratando, mas você está dentro da pedreira, você está envolvido em cada processo, você está quebrando pedra junto. Eu passei praticamente 22, 23 anos dentro da pedreira mesmo, quebrando pedra, sabe, Valdir? Só que quando você está dentro da pedreira, você deixa de ver que o teu vizinho do lado está com um problema que doido para vender a pedreira dele para você. Você deixa de ver que tem clientes muito melhores fora da tua pedreira, né, que você poderia aproveitar ou se relacionar com eles, mas você está dentro ali, você não tem tempo para nada, você está lotado de trabalho com a corda no pescoço. Tem fornecedores muito melhores, tem tecnologias para extrair a tua pedra infinitamente superiores às que você está usando, Valdir. Tem RPs melhores, tem tecnologia, enfim, relacionamentos muito melhores, mas você está dentro da pedreira o tempo inteiro, né? Então, eu precisei pegar mentores, eu tenho hoje um terapeuta para CEO, para executivo, para poder viver esse momento, porque não é fácil viver esse momento, Valdir. Não é fácil você estar praticamente uma vida inteira dentro da operação, as pessoas te verem todo dia e você começar a ter um pouquinho mais de presença externa pela necessidade. Meu celular, que chato, vai me desconcentrar. Desculpa, Valdir. Tocou o alarme, na verdade. Não, ele está no modo avião, mas tocou o alarme. Então, para que você possa viver, para que a gente possa chegar até onde a gente quer chegar, eu não posso deixar de almoçar com um cliente-chave ou com um fornecedor-chave. Eu não posso deixar de estar aqui. Então, hoje a minha função como CEO é o seguinte: o que eu tenho que fazer, sou eu que faço. Né? O que eu tenho que fazer, sou eu que faço. Estar aqui nesse podcast tem que ser eu. Estar num evento de inauguração tem que ser eu. Então, tem muitas coisas. Visitar clientes importantes tem que ser eu também, né, Valdir? Então, essa transição em você se afastar um pouquinho do operacional e mergulhar no tático e no estratégico, você poder almoçar com o cliente e ficar ali 2, 3 horas, ou fazer um happy hour, ou viajar para poder atender clientes, se relacionar com muito mais gente do que eu me relacionava para trás. É um momento que é difícil para o pessoal dentro da empresa entender, porque eu estava ali todos os dias, de manhã e de tarde, de repente eles... assim, eles começam a... Pô, o que está acontecendo? E é difícil você conseguir mostrar isso para eles. Até esse momento aqui vai ser bom, a gente vai fazer provavelmente um corte aqui para mostrar para eles, sabe? Mas então eu vejo assim, porque eu estou vivendo agora, Valdir, o Rony de 5 anos atrás é muito diferente do Rony de agora. Aquele Rony talvez não estaria falando aqui sobre isso, sabe? Mas para a importância de tudo que a gente está vivendo, de estar aqui, de me relacionar com quem precisa relacionar, fazer o class que você está fazendo, provavelmente o ano que vem eu vou entrar junto também. Os empresários aqui em Curitiba tem alguns grupos também que a gente pode estar participando também. Não adianta, né, Valdir? Eu sou uma pessoa só. Se eu estivesse dentro da pedreira, eu não poderia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, eu entendo que a carreira profissional é uma escada sem fim, e eu não vejo fim mesmo. Eu acho que a Abílio foi até 87, 88 anos, e eu acho que a gente tem que continuar estudando, se capacitando, até porque é o seguinte, quando você olha o degrau que nós estamos hoje, que graças a Deus é um degrau legal, mas tem uns gigantes lá em cima e é lá que eu quero chegar. E se eu parar aqui também, né, Valdir? A galera que tá para trás, daqui a pouco tá tudo no meu degrau aqui, né? E daqui a pouco tá apertadinho e começa a dar uns passos para trás. Então, carreira profissional não adianta, é evolução constante, aprender com gente mesmo, sentar em boas mesas, né, Valdir? Eu falo que você, cara, eu já falei fazer um elogio para você e depois você conversa com o Danilo, não tô falando que eu tô no teu podcast, para mim o Valdir dentro de uma sala de reunião está entre os 3 melhores. Aquele dia eu nunca esqueço, nós ficamos até 9 e pouco da noite falando lá e acho que foi umas 24 horas para a gente fechar, se somar tudo que nós fizemos, né, Valdir, de conversas para a gente fechar a contabilidade. Então a gente aprende com gente, né, Valdir? A gente aprende com essa troca, não adianta. Então, assim, estou feliz demais com o meu momento, mas eu sei que tem muita coisa pela frente ainda e a evolução é constante. Maravilhoso. Muito bem. Eu estou pensando aqui e quero fazer uma pergunta um pouco polêmica, por quê, né? Vou fazer isso. O mercado e muitas vezes as pessoas têm muito preconceito
com alguns tipos de treinamentos, com grupos empresariais, com mentoria e principalmente coaching. Falou em coaching, todo mundo sai fazendo chacota do negócio. Só que eu percebo, e eu tenho visto muitos empresários de sucesso, e, na verdade, os maiores empresários de sucesso que eu conheço, inclusive, passaram por processo de coaching. Eu sei que você fez o acelerador empresarial e acredito que tenha virado a chave pelo que você comentou. E eu queria aprofundar um pouquinho nisso, entender qual que é a tua perspectiva disso. Até para a nossa audiência entender, né? Porque é algo tão polêmico, as pessoas falam tão mal dessas coisas, mas eu vejo resultados impressionantes em pessoas que eu conheço que têm, assim, alto sucesso e atribuem muito a isso. Nossa, demais, Ju. Que pena que quem vai assistir o nosso podcast aqui são pessoas que pensam como a gente. Como eu gostaria do que eu vou responder agora chegasse em pessoas que têm certo ceticismo, sabe? Não, vamos compartilhar esse conteúdo aqui com quem precisa, né? Eu espero que chegue realmente em quem tem esse certo ceticismo. O que mudou a minha vida, a minha percepção de mundo, de família, foi um curso em 2017, um curso coaching em 2017. Eu não sou coach, eu não uso o coaching da forma que eu aprendi lá naquele dia, naquele curso. Foi assim, foi um curso que eu ia para São Paulo durante 4 dias, eu voltava, digeria o aprendizado, mas assim, 4 dias de imersão, das 9 da manhã à meia-noite. Voltava e ficava um final de semana em casa e voltava e passava mais 4 dias lá. Aquilo mudou a minha vida. Aquilo mudou o homem, aquilo mudou o marido, aquilo mudou a percepção que eu tinha de família, o tratamento com a minha esposa, o tratamento com os meus pais, o tratamento com os meus filhos. Aquilo mudou o profissional, aquilo mudou tudo. Aquilo mudou tudo. Aquilo me fez enxergar o que talvez eu sozinho. Lembra que eu falei que a gente não cresce sozinho? Que a gente de vez em quando precisa levar uma paulada, num bom sentido, né? Metaforicamente falando, na testa. Aquilo mudou a minha vida. Aquilo me fez um homem diferente. E tenho certeza absoluta que aquele curso de 2017 é o que pavimentou também o caminho do que a gente vive hoje. Se eu não tivesse vivido aquele período, aquele curso, Ju, com certeza absoluta, a Pinfair não estaria vivendo o que vive hoje. De ter clareza de propósito também, Valdir, de entender sobre a generosidade e o quanto isso muda. De entender a importância da declaração. Então, assim, eu não uso o coaching que eu aprendi lá, a conotação do que a gente ouve na internet. Porque realmente, Ju, tem algumas pessoas que se passam um pouquinho. Tem caras aí que ensinam o que não viveram. Tem caras aí que são excelentes num palco, muito melhor que eu e que o Valdir, mas ele não viveu o que a gente viveu. Ele não construiu o que a gente construiu, né, Valdir? Concordo. Ele está vendendo algo irreal. Ele é bom com as palavras, ele é o bico doce, ele tem lá. É verdade. Né? Então, assim, Ju, eu uso o coaching a meu favor. Eu uso o coaching para ajudar as pessoas. João, não tem coisa... Você sabe disso, vocês são geradores de emprego também. Não tem coisa melhor na vida que gerar um emprego. Não tem coisa melhor na vida que você sentar com um profissional na tua frente e você perguntar por que ele merece aquela oportunidade e ele dizer que porque aquele dia o filho dele pediu um chocolate e ele não tinha condição de dar o chocolate para o filho dele e você falar, agora você tem essa possibilidade, agora você tem um emprego e ainda poder ajudar, né, Valdir? Então, é muito gostoso isso, Jô. É muito gostoso. E eu enxerguei muito isso lá em 2017, do quanto isso é legal. Só que nós somos criticados, Ju. Às vezes, o empresário ele é criticado por gente que não constrói, por gente que não faz isso, entendeu? Então, a gente também tem que ter a cabeça no lugar, entender que não vai agradar todo mundo. Existe uma polarização política muito grande, Ju, e tem gente que não vai gostar da gente, tá tudo certo, tá tudo beleza. Mas, para mim, o que virou a chave, o que mudou um pouquinho, a Pinfair sempre teve muita prosperidade, porque o movimento de cultura que eu falo para vocês, ela intensifica ali em 2014, 2015, que eu entendo assim, puxa, para que a gente tenha uma alma e uma identidade, eu vou ter que ir cortando na carne, vai ter que realmente ir tirando toda aquela toxicidade, aquelas pessoas mais pesadas, sabe? Então, foi muito difícil fazer essa mudança de ter um time realmente com engajamento, com amor, com carinho. Aquelas pessoas tóxicas nós fomos tirando de perto. Por isso que a gente não deixa as pessoas que vêm com um pensamento diferente nos atrapalhar hoje, Ju. Quando chega profissionais ali com certa toxicidade, que se passou por mim aí pelo feeling do recrutamento ainda, ele é selecionado ali dentro. Então, a gente não deixa esse profissional
atrapalhar os nossos planos, né? Mas 2017, eu falo que o Promovimento de Cultura ele começa com 14 e 15, mas daí em 2017 aí eu tenho essa clareza de como se diz, é essa linha mesmo, é aqui mesmo, é assim que tem que ser, é se responsabilizar pelas pessoas, é fazer com que as pessoas se realizem, sejam felizes mesmo, Ju. A coisa que eu mais gosto é ver gente prosperando, comprando carro, casa e assim, a gente vibra com isso, sabe? É demais. Então, Ju, eu acho que assim, se todo mundo pudesse fazer uma formação que eu fiz, eu falo, o Danilo fez muito curso também, e como eu gostaria de poder fazer com que todos da Pinfair, principalmente a liderança, fizesse esses cursos, porque isso vira. Você não está de vez em quando em São Paulo, Valdir, lá vivendo o que você está vivendo e lembrando do teu time, puxa, se ele tivesse aqui, muito. Que vontade, né? Ou lendo um livro, você fala, que vontade de botar na frente deles e falar assim, lê isso aqui, por favor. Sim. Muito bem. Espero que tenha respondido, Ju. Maravilhoso. Uma aula foi hoje, Ronei. Uma aula mesmo. Caminhando para a finalização do nosso podcast, Ronei. Mas antes disso, eu queria que você desse uma palavra para o Ronei de hoje, até de 2025. Uma palavra que define Ronei e toda a sua movimentação. E uma palavra que você dá para 2026, pela tua proposta tão audaciosa. Então, uma palavra 2025, uma palavra 2026. Eu vou começar por 2026, então. Eu acho que a gente fala muito sobre prosperidade, né? É isso que eu espero para nós mesmos. E essa prosperidade que a gente vive, a gente procura abençoar a vida das pessoas, né? E para 2025 é assim, Valdir, empresa boa não precisa de governo bom. Eu acho que quem precisa de governo bom é empresa ruim. A gente tem que fazer com o que tiver aí. Eu acho que a gente faz a diferença no ambiente que a gente está inserido, você na tua empresa e nós na Pinfair. Então, eu digo para você, cara, no ano passado, quando eu fiz a reunião com todos eles, entreguei o resultado de 2024 e já fizemos a expectativa para 2025, falei para eles, eu acredito, nós vamos fazer independente de cenário político, independente de cenário econômico. Então, é isso, Valdir. Eu acho que empresa boa faz do jeito que tem que ser feito. E não adianta ficar olhando muito também, que até adoece a gente, né, Valdir? Então, prosperidade para 2026 e 2025 para nós foi um ano espetacular por conta de acreditar diferente do que a maior parte acredita, talvez. Muito bom, muito bom. Ronei, eu te agradeço imensamente. É uma honra estar aqui com você e escutar a tua história. Aprendi muito, é uma aula, né? Então, obrigado, Valdir. Então, uma vida espetacular, uma experiência espetacular. A gente aprendeu bastante, né? Então, infelizmente, a gente chega ao final deste podcast, nosso Podify. Mas é um final que existirão outros episódios. Toda quarta-feira, às 19 horas, traremos empresários de alto calibre para discutir com vocês estratégias, insights poderosos. Então, marque na sua agenda e eu espero você lá. Até mais!